Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje tem o objetivo, analisar dois vídeos de apologética católica, onde eles vão tratar do seguinte tema: por que Jesus não chamava Maria de mãe, mas de mulher? Na verdade, esta é uma pergunta que o Felipe Aquino, que é um conhecido líder católico aí e defensor das doutrinas católicas, vai tentar responder. Mas observe a resposta que ele vai dar. Será que ela tem base bíblica? Será que ela tem base factual e na história da igreja? É isso que nós vamos ver e nós vamos analisar essa resposta que ele vai dar. É uma resposta, claro, né, de apologética católica, a gente já sabe qual que é o viés, sempre vai tentar defender Maria, mesmo que, claro, não esteja nada na Bíblia do que ele vai falar. Mas ele precisa defender o que a igreja dele ensina, né? Porque o católico, na verdade, ele é subserviente à sua igreja, sola ecclesia, né? Ele mata, ele transforma o branco em preto, se assim a sua igreja mandar ele fazer, né? Mas vamos analisar o vídeo aqui do senhor Aquino e depois nós vamos comentar. Samira Conceição, por que Jesus não chamava Maria de mãe, mas de mulher? Essa pergunta repete muitas vezes. É porque Jesus quis mostrar quem é a mulher que aparece no Gênesis e a mulher que aparece no Apocalipse. Não, nada a ver, irmão. É porque Jesus quis mostrar. Como que ele sabe que Jesus quis mostrar isso? Aonde que está um contexto, esta ideia dele de que Jesus quis mostrar que ela é a mulher que, por usar o termo mulher, ele estava apontando para Gênesis e Apocalipse. Onde? Em lugar nenhum, a não ser que ele esteja raciocinando, e é óbvio que isso está acontecendo, pelas doutrinas católicas, pelos dogmas marianos que a sua igreja ensina. Então, o que ele faz? Ele não está fazendo uma exegese do texto, ele está fazendo uma exegese do texto. Está pegando todos os pressupostos teológicos marianos que a sua igreja ensina e que ele deve crer sobre anátema, né? Porque dogma é isso. Se o católico não crê, ele está, né, anematizado, não pode ser católico. Então, ele está pegando isso, inserindo isso, forçando o texto a dizer o que o texto não diz. O contexto mais imediato não fala isso, o contexto mais lato não fala isso. A teologia dos pais da igreja não falam isso. Nada diz isso aí. O que ele está tentando provar. Nada, nada. Nem os pais da igreja, nem a Bíblia, nem o contexto bíblico, nem a lógica. Pelo amor de Deus. Mas vamos deixar ele falar aqui, gente. Vamos deixar ele falar, porque depois nós vamos analisar. Veja que há duas grandes mulheres, uma abrindo a Bíblia e outra fechando a Bíblia. No Gênesis aparece aquela mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus com a serpente, com a mulher vai esmagar. Olha, a mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Não há nenhum local em Gênesis aonde a mulher esmagará a cabeça da serpente. Nós vamos provar isso. Mas por que ele está dizendo isso, mesmo que não esteja no original? Por causa da sua igreja. Se a igreja ensinou, é claro, ele tem que acatar, né? Se a igreja falar que pau é pedra, o pau deixa de ser pau, tem que ser pedra. Se a igreja falar que o preto é branco, o preto tem que deixar de ser escuro, ele tem que se tornar alvo, porque assim a sua santa, amada igreja diz. Por isso que para ser católico você tem que deixar o seu cérebro em casa, você não pode pensar, você tem que ser subserviente a toda esse emaranhado de confusão, de incoerências que o catolicismo criou através dos séculos. Você tem que renegar o que a Bíblia diz, não importa o que o texto está dizendo, o que importa é que a minha igreja está falando sobre esse texto. Então eu vou ficar repetindo igual papagaio. E é isso que ele está falando, que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em nenhum lugar o texto fala isso. Tua cabeça. Você não colocou o pecado na humanidade através da mulher? Então a mulher é que vai trazer a salvação. O Redentor vem pela mulher. É um jeito dela esmagar a tua cabeça. Não, não é isso. Esse não é o sentido do texto. Da mulher dar à luz a criança e esmagaria a cabeça da serpente. Em nenhum lugar, em nenhum local do evangelho, das epístolas, ele pode provar isso. Nenhum, a não ser, claro,
porque a sua santa, amada igreja disse isso. Então, se a igreja disse, que se dando o texto bíblico, né? Vamos ficar com o que o Papa e a igreja era. Bom, deixa aqui, ó. Vamos para lá. Vamos ver mais. E lá no Apocalipse vem aquela grande mulher do Apocalipse 12, vestida de sol. A lua debaixo dos seus pés como um pedestal. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Ou seja, é o universo glorificando Nossa Senhora. O sol, a lua e as estrelas. Então, pois Jesus olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Mulher, não chegou ainda a minha hora, vai nas bodas de Caná, né? Ele está dizendo, quem é a mulher do Gênesis e do Apocalipse? Essa é a minha mãe. Bom, vamos analisar aqui se realmente procede o que esse senhor está dizendo, né? Eu fico vendo assim o tamanho do fanatismo que essas pessoas exercem para defender algo que não tem base alguma na Bíblia, na lógica e na história do cristianismo. Mas vamos dar uma olhadinha. Será que Jesus, quando falou ali sobre mulher, que tem eu contigo nas bodas de Caná, será que ele estava assim elogiando, fazendo uma profecia, apontando para o Gênesis e apontando para o Apocalipse, como o Felipe Aquino quer e os demais católicos? Vamos dar uma olhadinha. Eu separei aqui algumas falas de Jesus que ele usa o termo mulher. Então eu vou colocar para você aqui, separei até no slide aqui. Vamos ver se eu consigo colocar um pouco maior aqui o slide. Aqui, muito bem. Aqui, olha, você percebe. Jesus usa essa expressão várias vezes. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus estaria apontando para o Gênesis e para o Apocalipse, falando sobre a mulher que foi pedir uma cura para ele? Claro que não. E vendo Jesus, chamou a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Outro versículo, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Naquela prostituta que foi até Jesus e os judeus queriam apedrejá-lo. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Será que Jesus estaria apontando para o Gênesis e para o Apocalipse? Olha, ele usou o termo mulher. Outro, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Disse-lhe Jesus, mulher, a mesma expressão que ele usou para Maria. Agora são os versículos que nos interessam. Disse-me Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você percebeu? Jesus usa constantemente o termo mulher. E com Maria não foi diferente. Você vai saber por que não foi diferente. Não porque Jesus está falando de Gênesis, a mulher a Eva lá em Gênesis, ou a mulher do Apocalipse. Isso é besteira. Isso é besteira, completamente alheio ao texto bíblico. Aí na cruz, de novo, quando ele vai se reportar à sua mãe, ele não fala, mãe, eis aí o teu filho. Ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Mulher, que tenho eu contigo. Mulher, eis aí teu filho. Para as outras mulheres, ele diz a mesma coisa. Mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Ó mulher, grande é a tua fé. Não tem nada a ver. E a expressão, que tenho eu contigo? Será que é uma expressão que Jesus estava acolhendo Maria, confortando Maria, sendo brando com Maria, ou é o contrário? Vamos analisar essa expressão? Aqui, vamos ver aqui esta expressão. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa atmosfera, esse clima, era um clima amistoso ou era um clima um pouco hostil? Como que essa expressão era usada? Por exemplo, os demônios usaram essa mesma expressão para Jesus. Lá em Mateus 8:29 diz assim, olha, e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Não era uma expressão amistosa com Jesus. Que temos nós contigo? Ou seja, deixa a gente em paz. É mais ou menos essa atmosfera que estava entre Maria e Jesus naquele momento.
Por exemplo, lá em Juízes, enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Ou seja, ali um conflito, atmosfera de conflito. A expressão é colocada dentro de uma atmosfera de conflito. 2 Samuel 16:10. Diz, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruíra? Está falando de Davi. Ora, deixai amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Que tenho eu convosco? E a última expressão, 1 Reis 17:18, então ela disse a Elias: que tenho contigo, homem de Deus? Veste para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Você percebe que todas essas expressões, que tenho eu contigo, que há entre mim e você, que é a mesma coisa, que tenho eu convosco, é a mesma expressão que Jesus usou com Maria. É a mesma expressão. Tanto é assim que os pais da igreja entenderam que havia um conflito ali. E Jesus não usa a palavra mulher de balde. Ele estava se distanciando da maternidade de Maria. E é isso que os pais da igreja vão falar. Deixa eu ver aqui. Irineu de Lyon. No ano 130, entre 130 e 202, Irineu escreveu contra as heresias. E no livro 3, ele vai dizer o seguinte, olha, comentando esta passagem: o Senhor, reprimindo sua prece inoportuna, disse: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou, esperando por aquela hora que foi preconizada pelo Pai. O Senhor, reprimindo sua prece inoportuna, disse: mulher, o que tenho eu contigo? Mais uma aqui. Severiano, bispo de Gabala, em cerca de 380 a 480, ele escreve um tratado onde ele vai analisar esse texto ali. Ele vai dizer, olha, eles não têm vinho. O que tinham a ver contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Alguns entenderam isso como uma promessa para outro momento. No entanto, ele se impôs sobre sua mãe, porque ela olhava para o Senhor dos homens como se fosse um homem. Ele a repreendeu, não pelo fato dela ter alertado, mas por tê-lo feito como se ele fosse apenas um homem. Para Severiano, então, havia ali um conflito a partir da análise deste texto aí, deste versículo. Teodoro de Mopsuestia, em 350 a 428, ele escreve o seu comentário ao Evangelho de João. E aí ele vai comentar: isso deve ser lido do sentido oposto. Chegou a minha hora? Ou seja, por que você me perturba e por que me incomoda? Não pense que há momentos distintos em mim, um para saber, outro para fazer. Ele vai falar sobre a divindade e a humanidade de Cristo, que Cristo estava tentando mostrar para Maria. Aí no finalzinho, que está em negrito, é o que importa para nós, olha. Portanto, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só me tirar de cena aqui. Portanto, o pretexto de faltar vinho trazido por você é um insulto, ofensa para mim, como se eu só adquirisse minha capacidade de operar pela necessidade dos outros e não porque sou poderoso. Portanto, o pretexto de faltar vinho trazido por você é um insulto. Novamente, outro pai da igreja que está vendo ali um conflito nessas palavras de Jesus. Outro aqui é Efrem, o sírio, tá? Na época do ano 4 também, do ano 4 também. Ele, no comentário no Diatessarão, nas páginas 107 e 108, ele vai dizer o seguinte, olha: Maria pensou que um milagre de seu filho lhe traria glória e honra na frente das multidões. Por isso ele disse: minha hora ainda não chegou. Jesus não agiu pelos motivos que Maria havia imaginado. Ele queria contrariar seus pensamentos. E aí eles dizem mais aqui, quando eu coloquei em negrito, olha. O que tenho eu contigo, mulher? O que ela tinha dito de errado, disse que ela havia duvidado de sua palavra, dizendo: eles não têm mais vinho. Daí a resposta: o que tenho eu contigo, mulher? Que essa resposta tenha feito com que ela entendesse que ele ia realizar um milagre, é mostrado claramente pelo que ela disse aos servidores. Tudo o que meu filho lhe disser, façam. No entanto, meu tempo ainda não chegou. Maria se apressou em substituir os apóstolos quando executou as ordens do Senhor. No entanto, ela não tinha o papel de dar conselhos, comandar ou interferir na palavra de Jesus.
Por isso ele a repreendeu, pois ela agiu com pressa. Se ela agiu com pressa, é claro que Jesus ali estava numa atmosfera de conflito. Outra, Agostinho vai dizer o seguinte, em um dos seus livros, em um dos seus tratados. Quando, portanto, sua mãe, estou lendo em negrito aqui, quando, portanto, sua mãe exigiu um milagre, ele, como se não reconhecesse o nascimento humano, quando estava prestes a realizar uma obra divina, disse: mulher, o que tenho eu a ver contigo? Como se dissesse: tu não geraste aquilo em mim que opera o milagre, minha divindade. Porque ele disse então: minha hora ainda não chegou, porque ele tinha o poder de morrer quando quisesse, mas não achou conveniente ainda exercer o poder. Então, novamente, também Agostinho está falando assim: olha, por que você está mandando em mim? Você não gerou a parte divina que existe em mim, mas apenas a parte humana. Então, baixa a bolinha aí, Maria, tá? Porque você foi minha mãe apenas enquanto homem. Você não é mãe da divindade que vai fazer esse milagre. É mais ou menos isso que Agostinho está falando. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. João Crisóstomo, Homília sobre o Evangelho, Homília 21, ele vai dizer o seguinte, olha. E, portanto, ele respondeu assim neste lugar, e novamente em outro lugar: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque eles ainda não pensavam corretamente sobre ele. E ela, porque ela o havia gerado, alegou de acordo com o costume de outras mães, dirigido em todas as coisas, quando ela deveria tê-lo reverenciado e adorado. E então, esta foi uma razão pela qual ele a repreendeu naquela ocasião, dizendo: mulher, o que tenho eu a ver com você? Instruindo-a para o futuro a não fazer o mesmo. Porque, embora ele tivesse cuidado de honrar sua mãe, ele se importava muito mais com a salvação de sua alma, e por fazer o bem a muitos, para o pobre ele tomou sobre si a carne. Então, novamente, outro pai da igreja, não sei se tem mais. Aqui não tem mais. Outro pai da igreja, Crisóstomo, seguindo a mesma linha de pensamento desde Irineu de Lyon. Todos eles interpretaram esse texto como se tivesse um conflito. E nós vimos por vários textos bíblicos que todas as vezes que se usa esse conflito, esse texto, que tenho eu contigo, esta expressão está dentro de uma atmosfera de conflito. E não foi diferente com Jesus e Maria. E isso é interessante. Jesus nunca chama Maria de mãe, nunca. Isso chamou a atenção desse biblista aqui, olha, do Mackenzie. O Mackenzie é um biblista católico romano, John L. Mackenzie. Esse dicionário bíblico aqui, é um dicionário bíblico da Paulus, tá? Ele vai dizer o seguinte sobre essa passagem, ó. As palavras de Jesus dirigidas a Maria, ou o seu modo de mencioná-la, expressam um afastamento maior do que aquele geralmente existente entre um filho adulto e sua mãe. O título de mulher com o qual Jesus se dirige a Maria não encontra paralelos na literatura grega como o comportamento de um filho em relação à sua mãe. Aqui estou lendo a página 586 desse dicionário sobre o verbete Maria. Então, não há paralelo algum na literatura grega de um filho se dirigir assim à sua mãe, com o termo mulher. Tão longe do que o Felipe aqui me está falando, não tem nada a ver com profecia, nenhuma profecia. Não tem nada a ver com Gênesis, com Apocalipse, isso é coisa da cabeça dele. Mas vamos ver lá mais obras católicas aqui, vamos lá. Vamos ver mais obras católicas aqui. Esse aqui é o dicionário enciclopédico da Bíblia. Olha. Dicionário enciclopédico da Bíblia. Tá? É um dicionário católico também. E vamos dar uma olhadinha no que ele vai falar sobre esta passagem. Ele vai dizer assim, ó, na página, também sobre o verbete Maria, na página 949, ele vai dizer o seguinte:
a resposta de Jesus, que há entre mim e ti, mulher, minha hora ainda não chegou. É difícil de se interpretar, já por ser tão concisa. E porque Jesus, logo depois de assim mesmo no milagre pedido. A primeira parte do versículo traduz melhor como uma recusa digna, mas decisiva. Interpretando essas palavras no sentido de que tu e eu temos neste ponto em comum, o que tu e eu temos com isso, o que a gente tem a ver com isso, mulher? Tá? Então, novamente, uma outra atmosfera de Jesus está repreendendo Maria. De fato, como dizem os pais da igreja que nós acabamos de ler. Mas vamos mais. Tem mais dicionário aqui, tem mais dicionário. Na verdade, agora não é mais dicionário. É o vocabulário de teologia bíblica da Igreja Católica também. É católica isso aqui. E vamos ver aqui no verbete Maria, o que ele vai dizer aqui, ó. Quando ele dá início à sua missão em Caná, suas palavras a Maria, mulher, deixa-me, são não tanto a de um filho, como as do responsável pelo reino. Ele reivindica, assim, a sua independência de enviado de Deus. Doravante para o tempo da sua vida sobre a terra, a mãe desaparece por trás da crente fiel. Então, outro dicionário falando que Jesus estava dando um chega para lá em Maria naquele momento, tá? Num linguajar mais rasgado, tá? É mais ou menos isso que eles estão falando, tá? O Mackenzie fala que é muito estranho, não há paralelo na literatura grega de um filho se dirigir à mãe pelo termo mulher. Nós vimos que Jesus sempre usava o termo mulher para se referir a outras pessoas, não era desrespeitoso, não era isso, mas era um termo neutro. E estava se afastando daquela questão da maternidade. Maria não tinha percebido isso ainda. É dentro deste contexto, nós devemos situar essas palavras de Jesus. E aqui tem alguma profecia, mas nem de longe tem alguma profecia, nem de longe. Agora, resta-nos saber, será que ele disse, quando ele disse que a mulher feriria a cabeça da serpente, está correto? Claro que não. Vamos analisar aqui, ó, e que a Bíblia de fato diz. A minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, da NVI, Nova Versão Internacional, vai dizer o seguinte, olha. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O calcanhar. Então, quem que feriria a cabeça da serpente? Era a mulher? Não. Era a semente da mulher. Era o descendente da mulher. Este que feriria a cabeça, porque é assim que está em hebraico. É assim que lê-se em hebraico. E aqui, ó, nós temos uma outra Bíblia, para não falar que eu estou lendo Bíblia protestante, vamos ver aqui a Bíblia de Jerusalém. Gênesis capítulo 3, versículo 15, na Bíblia de Jerusalém. Olha o que diz a Bíblia de Jerusalém aqui, pessoal. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, e entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí tem uma notinha em nota de rodapé que vai para a nota de rodapé, tem uma letra que vai para a nota de rodapé, um J que diz assim, olha, o texto hebraico anunciando uma hostilidade entre a raça da serpente e a da mulher, opõe o homem ao diabo e a sua raça, e deixa entrever a vitória final do homem. É um primeiro vislumbre de salvação, o proto-evangelho. A tradução grega, começando a última frase por um pronome masculino, não feminino, inclui
essa vitória não à linhagem da mulher em geral, mas a um dos filhos da mulher. Assim fica esboçada a interpretação messiânica que muitos padres explicaram. Então ele diz aqui acertadamente, a Bíblia de Jerusalém diz acertadamente que quem esmagaria a cabeça da serpente não era a mulher, mas o descendente da mulher, como eu bem li na minha Bíblia protestante. Agora nós temos uma outra versão, a versão Ave Maria, tá? Da Igreja Católica, a versão Ave Maria. Nesse mesmo versículo aí, eles vão dizer o seguinte, ó. Vamos ver como é que ela expressa aqui, ó. Porém ódio entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. Esta, a descendência dela, né, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa eu ver se tem alguma notinha aqui. Ah, tem sim uma notinha aqui. Ele diz assim, ó. Esta trata-se da posteridade da mulher, da qual Jesus Cristo é o mais iminente representante. Estes versículos contêm o germe da promessa messiânica, que não tem nada de Maria, não apronta para Maria, nem as Bíblias católicas Felipe Aquino, nem os eruditos aqui, os biblistas, apontam para Maria. Que vergonha, né? Como que a pessoa ela precisa passar por cima da lógica, passar por cima do que está escrito, e Paulo fala, não vão além do que está escrito para os coríntios. Não acreditam no que além do que está escrito. Não ultrapassem os limites do que está escrito. Mas o que os católicos fazem? Descumprem a ordem do apóstolo Paulo. Agora, por que da onde que os católicos tiraram essa ideia de que ali é a mulher, né? Sendo que o texto hebraico ele diz claramente que é masculino. Eu vou até mostrar para você aqui, olha. Isso. Deixa eu ficar bem pequenininho aqui. Muito bem. Aqui é Gênesis 3,15, numa versão interlinear, tá? E como a gente sabe, o hebraico se lê da direita para a esquerda, não ao contrário. Inimizade colocarei entre vocês e a mulher e entre a sua semente. A sua semente, ele machucará ou ferirá a sua cabeça, e você ferirá seu calcanhar. Aqui está o pronome hu no hebraico. E o que é hu no hebraico? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui. O pronome aqui é hu. Ele ferirá a sua cabeça. Vamos ver o que o Strong, né, o eminente Strong fala sobre hu. Vou traduzir aqui para o português. Olha, o pronome hebraico hu é usado principalmente para significar ele ou isso, enquanto he é usado para ela ou isso. Então, no original não está he, está hu, ou hu, que significa ele. Então, nunca pode ser a mulher, porque ele está falando de um descendente masculino. Está falando de Jesus Cristo, né? Agora, por que então eles falam que é mulher? É por causa de uma má tradução da Bíblia de Jerônimo, da Vulgata Latina. A Vulgata Latina traduziu para o latim com o pronome feminino ao invés do masculino, mas essa história é um pouco mais complicada, viu? É bem mais complicado que a gente do que parece. Olha o que esse autor aqui, olha. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho maior. Esse autor aqui, o Gerislav Pelikan, ele escreveu esse livro, Maria através dos séculos, seu papel na história da cultura. Tá? É um respeitado historiador da igreja, esse Pelikan aqui. Ele é usado em universidades, por teólogos, enfim. E ele fez esse livro sobre Maria, né? É a parte mariológica dele, né? Da literatura que ele produziu. E aqui ele vai falar um pouquinho dessa questão da tradução.
Aí ele vai citar, né, a tradução de Jerônimo, ele vai falar, ó, mas algum ponto na tradução latina, seja por engano, fraude ou sentimento religioso, o neutro ipsum, concordando com a forma neutra semen, semente, foi substituído pelo feminino ipsa. Então veja bem, olha o que ele vai falar. Nos poemas e obras de arte do Ocidente Latino, essa tradução inspirou a imagem da humilde virgem triunfando sobre o orgulhoso tentador. A partir de um erro da Vulgata Latina, da tradução de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a partir daí, os católicos romanos conseguiram uma justificativa, ainda que fraudulenta, de que era Maria que esmagaria a cabeça da serpente. Mas ele vai falar mais. Aqui em outra parte, na página 130, ele vai falar o seguinte, olha. Deixa eu ver aqui. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí em outra parte vai falar. Há uma evidência clara de que esse não foi o modo como Jerônimo traduziu o texto, ou seja, com pronome feminino. Pois, como estudioso do hebraico, ele sabia que o pronome não deveria ser ela, e era a forma ipsi, e não ipsa. Aqui constavam de um dos primeiros manuscritos dessa tradução antigamente utilizada pelo Papa Leão I. Então, a primeira tradução de Jerônimo não continha erro. Não continha erro. Estava correta. Aí alguém modificou isso para ajustar ao dogma católico. Olha que interessante. No entanto, por razões obscuras, o texto acabou por incorporar o pronome feminino. Porém, mesmo depois deste fato, os primeiros intérpretes do pronome feminino consideravam que ele se referia à igreja como a que ferira e continuaria a ferir a cabeça de Satã. Aí ele vai citar Beda, o venerável Beda falando sobre isso, Ambrósio. Só que aí, com o passar do tempo, essa má tradução, que ele fala aqui obscura, mas lá atrás, olha o que ele fala sobre isso. Por engano, fraude ou sentimento religioso, o neutro ipsum foi substituído pelo feminino ipsa. Engano, fraude, eu acredito nisso. Eu acredito que foi realmente fraudulenta essa tradução que fizeram depois de Jerônimo, né? Então, é baseado numa tradução fraudulenta que depois as pessoas começaram a acreditar que era Maria que havia sido prometida para ferir a cabeça da serpente. E aí aparece um monte de obras de arte com ela ferindo a cabeça da serpente, coisa parecida. Mas, e a questão de Apocalipse 12? O que podemos dizer? Será que é Maria ali mesmo? Ali uma mulher dando à luz a uma criança, será que é Maria? Bom, eu fiz um vídeo o ano passado para o 17º Seminário Pastor Natanael Reinaldi, onde eu tratei sobre a Assunção de Maria. Eu vou deixar no card aqui para você e no final desse vídeo também, tá? No final, eu trato exclusivamente de Apocalipse 12 e provo com todas as provas históricas e bíblicas de que aquela figura não é Maria. E existe uma razão muito simples porque ela não é Maria. A Bíblia fala que aquela mulher, após na hora de dar à luz a criança, estava gritando com dores de parto. Olha, dores de parto é sinal, é evidência do pecado original. Está lá em Gênesis. Mas os católicos falam que Maria não sentiu dor de parto. Agora, se aquela mulher sentiu dor de parto, ela não pode ser Maria. E tem mais. Todas aquelas coisas que o Felipe Aquino falou, a coroa, as estrelas, o sol, a lua e tal, tudo isso você vai encontrar a respeito de Israel no Antigo Testamento, como eu bem expliquei no meu vídeo. Então, não tem nada de profecia. Quando Jesus falou, que tenho eu contigo, mulher, ele estava se distanciando de Maria, não estava apontando profecia, coisíssima nenhuma. Esse é o jeito de Jesus se referir àquelas mulheres no Novo Testamento. E eu falei, eu mostrei isso para você. Né? Então, mais uma vez, o Felipe Aquino pisou na bola, né? É lógico, de resto, toda a teologia católica. Mas eu falei que eu ia colocar um outro vídeo. Como esse vídeo está muito grande, eu vou analisar
em um outro vídeo esse vídeo que eu ia colocar aqui sobre este mesmo tema, tá bom? Fique com Deus. Se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreva aí, aperte o sininho, dá o seu like também, aperte o sininho para receber nossos vídeos atualizados e se inscreva em nosso canal, tá? Fique com Deus. Tchau.